Eu acho que vocês devem estar se perguntando por que nós estamos usando máscara, né? Bom, estamos vivendo aí num cenário incomum, estamos numa pandemia da Covid-19, então a gente tem que tomar essas medidas, precauções. Por mais que a gente não esteja tendo um distanciamento de 1,50, a gente tá se prevenindo, tá usando máscara e tudo mais. Só que mentira! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Laisa, formada em Arquitetura e Urbanismo. Eu sou a Rebeca, formada em Engenharia Ambiental e Sanitária. Então, Rê, acho que a gente já pode tirar essa máscara aqui, né? Mas viu? Então, bora lá. Mas qual que é a relação da pandemia com a mobilidade urbana? A pandemia, ela fez com que as pessoas ficassem mais dentro de casa. Ou seja, ocorreu que menos pessoas saíssem de automóvel, menos gases poluindo a cidade. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é a questão do meio ambiente. O que aconteceu? O meio ambiente começou a respirar. E isso é muito triste, porque a gente precisou passar por toda essa pandemia, por tudo isso que está acontecendo no Brasil e em todo o mundo em 2020, para que as coisas mudassem. Os rios estão sendo menos poluídos, o ar está sendo menos poluído, os animais estão vindo para as cidades. O cenário que a gente se encontra, ele está diferente. E será que isso vai se manter? Será que a poluição vai continuar sendo menor? Como que vamos lidar quando as coisas voltarem ao normal? A pandemia, ela potencializa o plano diretor a ser executado. Então, como já era uma ideia e agora as bicicletas estão sendo mais usadas, as ciclovias estão sendo feitas. É isso que está acontecendo. A Laisa vai falar um pouquinho mais para vocês dessa relação. É isso mesmo, Rê. Acho que tudo que você entrou aqui em questão é super importante, a gente tem que levar em consideração, porque o que está acontecendo com a cidade, infelizmente, né, por conta dessa situação, é algo positivo para a cidade, porque a gente está tendo que tomar outro tipo de medida, a gente vai estar tendo que ter outro tipo de alternativa, né, como o transporte ativo, que seria as bicicletas, né, como a Rê falou, das ciclovias, a gente está tendo projetos, a gente está sendo executado propostas de ciclovias em todos os municípios, na grande maioria. Um exemplo seria São Paulo. São Paulo já tem ciclovias e atualmente ela vem sendo muito ativa. A gente vê o uso dessas ciclovias, dessa ciclofaixa. Então é importante. Só que assim, a gente pensar na ciclovia e implantar a ciclovia na cidade, a gente também tem que pensar se aquela cidade ela tem estrutura para ter uma ciclovia. Porque também não adianta a gente pensar em ter uma qualidade de vida, em se basear numa referência de uma cidade modelo e pegar aquela referência e simplesmente implantar na nossa cidade. Porque é uma série de questões, a gente tem que fazer uma análise da cidade, ver se ela tem uma característica adequada para ter uma ciclovia, né? Porque ela precisa ter essa conexão, a gente não pode simplesmente criar uma ciclovia e não ter sentido. Ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter uma finalidade daquilo. E a finalidade nada mais é do que a conexão. A ciclovia, elas têm que se conectar, elas têm que fazer sentido ali, elas têm que ter um motivo para existir, entendeu? Por isso que a gente envolve a questão da mobilidade, porque isso a gente tem que pensar quando a gente vai criar esse plano de mobilidade. No transporte ativo, no transporte de duas rodas, né, que é o carro, no transporte público. Não. Com a abertura de novas alternativas, é interessante a gente citar também a questão da acessibilidade. Porque como as pessoas estão saindo mais na rua, até mesmo a caminhada está sendo bastante feita, a gente tem que notar que as calçadas elas são estreitas. Dependendo de onde a gente vai, a acessibilidade para quem é cadeirante ou até para a mãe levar um carrinho de neném é muito difícil. Então a gente também tem que pensar que não é só por causa da pandemia que a gente tem que ter uma importância em cima disso. A população tem que pensar no outro. É nítido o egoísmo que a gente tem. Porque, por exemplo, nós não precisamos de cadeiras de rodas. Então por esse motivo a gente não vai dar importância para quem precisa.
Então é necessário que as calçadas, as ruas, dentre outras coisas no município todo, ele tenha importância para qualquer um. As pessoas têm que entender que elas podem andar naquela cidade, elas têm que entender que elas têm esse benefício, elas moram ali. Isso é muito importante. A pandemia, ela infelizmente teve um ponto positivo nessa questão, porque ela abriu o horizonte nas alternativas que a gente tem para fazer, para as melhorias dentro de um município. Para concluir, o Brasil, como a gente sabe, está em desenvolvimento, tem muitas coisas que estão atrasadas no Brasil, como a gente bem sabe, né? Só que a gente consegue ver que a pandemia ela tem dado um gatilho para essas coisas acontecerem, né? Coisas que já deveriam estar acontecendo já faz alguns anos, mas que só a partir de agora, por conta desse cenário, está acontecendo de fato, né? Que é essa questão, esse potencial da mobilidade urbana de qualidade. É bom a gente fazer essa relação no nosso país antes da pandemia e depois da pandemia, né? A gente vai deixar um questionamento em aberto para vocês colocarem nos comentários, né? Qual é a opinião de vocês sobre esse cenário? O que vocês acham que poderia mudar? O que vocês acham que vai mudar? Ou que vai continuar a mesma coisa? É importante que mude, né? A gente espera que mude para melhor, claro, né? Sim. Essa é a intenção, mas e se não mudar? Eu acho que também a gente não pode ficar preso só da responsabilidade do plano diretor, do plano de mobilidade. A responsabilidade também vem de você e de nós, né? Ele é um conjunto e para isso funcionar tem que ser amarrado tudo isso. Não é só o plano de mobilidade que vai fazer a mudança. Nós também fazemos a mudança a partir das nossas atitudes, a partir da forma como que a gente vive a cidade, como a gente anda nas cidades. Isso é fundamental, porque a gente faz a cidade para a população.